Seja bem-vindo ao nosso canal Viva por Inteiro. Eu peço para você que se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso conteúdo e também aproveite para desfrutar de todas as nossas dicas, de tudo que já foi postado e também os próximos conteúdos, que você possa viver com uma vida mais leve, com mais saúde e mais prosperidade. Valeu, um abraço a todos. Boa noite, Rafael. Boa Tudo bem? Boa noite, doutor Léo, que não é doutor. Vamos para mais uma noite de gravações, dar continuidade ao nosso canal, a nossos episódios. Hoje a gente trouxe o episódio 9, está perto de se encerrar do nosso projeto de 10 episódios, porém também com muita mais profundidade, como eu sempre digo, e um assunto será o caminho de volta para casa. Esse é o nosso tema e eu já começo com uma dúvida. Posso já perguntar? Meu Deus, você não deixa nem me apresentar, todo mundo já me conhece, né? Se apresenta lá para nós, então. Obrigado, Léo. Hoje me arrumando, eu fiquei um pouco mais emocionado, porque eu pude nesses 8 episódios até então que a gente gravou, vivenciar esse 9º episódio, que é o Volta para Casa. Todas as vezes que a gente teve a oportunidade de gravar, foi algo, além de emocionante, foi algo que reconciliou dentro de mim. Hoje, antes de vir para cá, me preparando para vir, eu li uma frase que o professor Décio nos presenteia sempre, que a alma, em algum momento, cedo ou tarde, ela vai reconciliar aquilo que está separado. E a gente já teve 8 encontros onde eu e você nos curamos. E hoje, para fazer esses últimos episódios, eu fui olhar para trás, fui olhar para todos os episódios e percebo o quanto, até esteticamente, eu e você estamos diferentes. O quanto a gente já fala diferente e o quanto a gente atua de forma diferente dentro da nossa profissão. E aqui no seu canal, onde eu sou um convidado e eu me sinto lisonjeado. Estou muito feliz em estar aqui, estou pronto para entregar esse caminho de volta para casa, passo a passo, junto com você. Quando a gente... Muito lindas suas palavras, e quando a gente estava preparando também esse conteúdo, a gente olhou para trás juntos também e podemos observar quantos pedaços que a gente foi encaixando, e nada mais justo de trazer esse tema para o 9º episódio. Olha, que é muito interessante isso. A importância desse caminho de volta para casa. Quanta conversa, né? Quanto encontro eu e tu já fizemos nesses anos de trabalho junto. Tá anotado aqui, ó. Quem quiser depois. Vale ouro. Vale ouro. Hoje, você que sempre grava as nossas conversas, né? E por aventura hoje você me mandou e eu acabei escutando. Eu pude perceber em cada café que a gente já viveu, a gente começou a viver por inteiro, que eu acho que hoje faz muito sentido. Mas falando um pouquinho do episódio 9, que é o episódio de hoje, o caminho de volta para casa. Eu acho que só da gente falar esse título e falar com a alma e falar com o coração, a gente já sente que é diferente de tudo, né? E hoje, antes também de vir, eu atendi uma cliente de aproximadamente 30 anos. E ela estava extremamente ansiosa com algo e eu percebi algo nela hoje. E percebi que era uma pressa, uma ansiedade. Era como se ela tivesse naqueles primeiros passos de volta para casa, onde a gente já se encontrou algumas vezes, né, Léo? Um frio na barriga. E ela começou a narrar aquela historinha que a mente dela contava para ela. Como agente de formação educador físico, eu só olhei para ela, falei, você está querendo voltar para casa, mas agora não é de mãos vazias, é com o filho no colo. E você está com medo do papai não ter tempo de ver o neto dele. E nessa hora, essa menina se emocionou muito. E ela pôde perceber de onde estava vindo tanta pressa. E o quanto era esse movimento que a alma dela estava fazendo. E aí, vindo para cá, eu me lembrei de ti. Que tu pôde fazer esse movimento de volta para casa todo gestando a Isabela. A Isabela viveu
nasceu junto com o Viva por Inteiro. Então eu percebo que esse caminho de volta para casa é uma homenagem à vida do Léo, né? A minha história, a história dele, e a história dessas pessoas que caminham junto com a gente e que, graças a Deus, nós hoje temos muitos clientes, que isso é o mais importante, porque não adianta tomar tudo que a gente toma se não tem quem leve isso adiante. Então, eu acho que hoje a gente pode começar que vai ser um grande episódio. Com certeza absoluta. Falar de como começou esse projeto é até emocionante. Veio direto do Prosperidade Consciente, né? Que era um sonho que estava lá guardadinho na gaveta. Mas através do seu treinamento Prosperidade Consciente, eu consegui acender novamente esse sonho. Ver que era possível e sou grato à tua vida por acreditar nisso. Ao meu caminho de volta para casa. Me ajudar nesse caminho de volta para casa, que pelo que eu percebi, estamos fazendo juntos. É o que a gente sempre conversa, né? Parece uma frase solta, Sim. Mas a gente está voltando para nós mesmos. Exatamente. E depois de voltar para nós mesmos, é que a gente percebe que a gente está oco. E que a gente precisa ser preenchido do essencial. E com o essencial, nada que a gente coma, que a gente coloque para dentro, a não ser aquilo que vem dos nossos. Enquanto falta algo dentro de nós, essa sensação de falta e essa necessidade de preencher com coisas e N situações, pessoas, matérias, nada vai fazer sentido ou faz sentido por um tempo. Depois deixa de fazer sentido. Tem uma frase que você fala bastante que eu gosto, que não completa, né? Complementa. É uma frase que, junto com o Viva por Inteiro, que é um projeto hoje nosso, o Prosperidade Consciente é um filho meu, né? Que era um sonho meu esse treinamento. E eu pude perceber todos os dias que todas as pessoas que estavam lá, eu não estava completando elas. Eu só estava trazendo algo para que elas pudessem acessar algo que faltava nelas, mas que já existiam nelas. E principalmente, eu acho que no encontro 2 desses 5 encontros que a gente fez durante esse ano de 2024, do treinamento, quando no terceiro ciclo do amor, que é a troca, que é as relações dos casais, a gente percebe que o para-raio de todo mundo é o seu companheiro ou companheira. Porque muitas das vezes a gente quer que eles nos complete, e sendo que às vezes eles nem têm para dar. Então muitas das vezes eles só vão nos complementar. Mas enquanto a gente tiver essa necessidade de falta, esse para-raio vai ser assim algo que a gente vai buscar neles. Então acaba ficando pesado. Então essa frase surgiu nesse segundo encontro ou no terceiro encontro do Prosperidade Consciente. Marcou muito. Obrigado. E é possível ver mais leve, né? Ah, com certeza, né? Pelo menos mais inteiro. Não quer dizer que já acabou, que já não falta nada, mas não. Que é possível. Depois de toda essa introdução maravilhosa que você fez, eu quero fazer uma pergunta para você, aproveitando o gancho. Claro. E gostaria que você compartilhasse, né, de uma forma sistêmica, que é o que a gente vive, que você me ensinou a viver também, qual que é a importância de fazermos esse caminho de volta para casa? Só existe uma forma de fazer esse caminho de volta para casa. Se a gente for humilde. Porque exige muita humildade da gente, principalmente depois de adulto, se reconectar com os nossos, em especial com a figura do nosso pai e da nossa mãe, aos qual eles nos deram a vida. Mas muitas das vezes, nós, na nossa arrogância, isso não é o suficiente. E por isso não ser o suficiente, a gente não consegue voltar de forma humilde. E sabe onde a gente acessa essa humildade? Na nossa criança. Você participou do último encontro dos homens essenciais e do último workshop, vivência, uma postura sistêmica. E você pôde perceber que parece que tudo faz mais sentido. Que e não é à toa que a gente vai começar falando disso. Nesses últimos encontros eu levei dinâmicas para que todos pudessem experimentar e olhar para como está a sua postura hoje diante da sua criança.
ou daquilo que compete à tua criança, que é a história. Porque hoje eu e o Leonardo só estamos aqui porque, de alguma maneira, essa criança, que algumas pessoas falam criança ferida, a minha não é ferida, a minha é foda. A minha é muito foda. A minha também. Suportou pra eu estar aqui hoje e suportar tudo que eu tenho recebido. Então, acho que a gente aprende muito a ser humilde com as nossas crianças, mas com as nossas crianças internas, porque elas não julgavam o pai e a mãe. O adulto julga o homem e a mulher. Que dentro desse homem e dessa mulher existe um pai e uma mãe. E que muitas das vezes essa criança estava pouco sabendo do que acontecia com esses adultos. Então eles só tinham na alma essa expressão de alma, papai, mamãe. Então quando eu penso em falar em de volta para casa, a gente tem que primeiro Humildade. dar o bracinho, pegar aquela criança que é humilde e levar ela Sem de volta. julgamento, né, Rafa? Uma coisa que eu aprendi muito contigo, até repeti em alguns episódios, que hoje eu me sinto muito mais leve nesse sentido, que é o julgamento, né? Quem se comentou de levar essa criança, por mais que o tão turbulhado foi lá no passado, lá na primeira infância. Eu adoro quando você faz isso, porque tu é assim, aí você faz eu fazer um roteiro 2 dias antes, aí faz eu deixar de trabalhar, escutar de novo, e aí você não você já foi para o outro lado. Mas você que adora as frases de Bert Helling, ele sempre fala algo, e nos livros e os professores que teve acesso a ele, que eu só tomo de Bert Helling através dos meus professores, é que o julgamento está muito linkado com a moral. Sim. E o adulto aprendeu o que é certo e o que é errado. Diferente da criança que naquela inocência ela não julga, mas ela aprende de acordo com a história dela e da história do sistema dela a julgar o que é certo e o que é errado. E a partir daí as coisas começam a ficar muito difíceis. E você, que começou como eu, como educador físico, e depois passou a trabalhar no mesmo consultório que hoje você atua dentro do meu consultório, não tinha como você continuar com uma postura de tamanho julgamento com tudo e todos que cruzavam no seu caminho. Então, isso exige uma postura que eu trago muito para vocês, levo isso muito para vocês, que é a gente que trabalha junto, é que a moral fica até a hora que aquele cliente entra para fazer a aula com você, tanto na academia ou em algum condomínio que você atende, e principalmente no consultório. Porque ali no consultório você não está lidando com a moral daquele ser humano, você está lidando com a alma daquele ser humano. E muitas das vezes a gente já falou aqui em episódios anteriores sobre lealdade invisível. E lealdade invisível é isso, a nossa alma não sabe, né, o que você está emaranhado ou vinculado no seu sistema. Sobre o elo rompido, que deu gancho do julgamento exatamente por conta disso, de trazer esses temas do elo rompido, da lealdade. Então, é sobre isso. Todos nós, de alguma maneira, né, tem elos rompidos, vínculos que a gente gostaria de ter para sempre e tal, e idealiza que se fosse de alguma maneira e acaba que não é. E aquilo a gente vai rompendo, e uma relação, para ela terminar, por exemplo, romper, ela tem que ficar equilibrada. E muitas das vezes a gente não permite que o outro leve o que é dele, a gente fica com tudo. Então, todo mundo passa por isso. Assim como todo mundo tem uma lealdade ou outra ao seu sistema familiar ou à sua história. E isso muitas das vezes é a sua motivação. Eu já compartilhei contigo várias vezes o quanto eu era leal ao meu pai, por exemplo, mas era leal àquilo que eu criticava nele, de outras maneiras. Então, eu acho que o julgamento, eu sempre falo, né? Enquanto você está julgando, você está precisando do cliente. E se você está precisando do cliente, você não consegue fazer nada pelo cliente. Então, a postura de ajudante passa a ser inverso. O cliente que era para ser o ajudado, passa a ser o ajudante do ajudante, que teria que ser o ajudante e hoje é o ajudado. Sim. Então, vira uma bagunça. Então, hoje, eu lembro que é uma questão que você sempre me pergunta, né? Mas como você se esvazia? Como eu treinei dando aula isso, né? Quando a gente vende uma hora de personal, por exemplo, a hora não é mais minha. A hora é daquele cliente que me comprou. Então, se eu chegar lá cheio de coisas minhas, eu não vou conseguir perceber e não ajudar ele em nada, não vou entregar nada. Possivelmente eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Então, eu perco função, logo esse cliente vai embora.
Logo, eu não sirvo mais para ele. Sim. E aí, quantas vezes a gente não passa por isso, né, Leonardo? Sim. Então, você percebe que é muito amplo essa questão do julgamento. Sim. E que, muitas das vezes, também existe um julgamento até como defesa. Né? Sim. Quantas vezes a gente passa por isso? A gente julga simplesmente para não se expor. Porque é mais fácil apontar o outro. Mas que eu sempre te trago isso e te digo isso. Se você está vendo no outro, é porque de alguma maneira isso atua em você. Se te incomoda ao ponto de você julgar o outro, em você ou na sua história ou no seu sistema, tem algo que te leva a esse lugar. Muito bem, é isso mesmo. E falando nesse caminho de volta para casa, a gente pode até conectar isso com todos os nossos episódios, né? Uma maneira de viver mais leve, igual a gente comentou do elo rompido. Eu acho que... Você ter coragem para contar a sua história, a sua autenticidade. Sempre se a gente parar para pensar, esse episódio 9, Leonardo, é algo que... É como se a gente tivesse que fazer uma revisão de todos os episódios, né? Eu lembro que o nosso primeiro episódio é a coragem para contar a sua história. Mas qual história? Eu tenho certeza que a sua história de vida não se resume no dia de hoje que a gente está aqui colocando esse conteúdo para rodar. Não. Aconteceu muita coisa. E as coisas que a gente exclui na nossa história é que geralmente falta coragem para a gente tomar dessa história. Então, Léo, hoje a gente falou sobre voltar para casa, né? Voltar para si mesmo é o voltar para casa. Voltar para si mesmo. É voltar para sua essência. Voltar para sua verdade, é voltar para sua criança. Voltando para sua criança, você volta para o primeiro ciclo, que é voltar para a tua casa, para suas origens. E estar nas suas origens é olhar também para algo que dói. Porque eu desconheço uma família que não tem problemas. Mas é como você faz com esses problemas. O que você faz com isso? O que você faz com isso? Então, depois que você chega em casa, né, volta para esse eu, toma essa essência, essa verdade, essa vida que é sua e vai e leva ela até os seus. E chegando lá, as pessoas que estão ainda lá, às vezes seus pais, seus irmãos ou entes queridos, ou até descendentes, outras pessoas, sobrinhos, enfim... se depara contigo e percebe que hoje você faz um pouquinho diferente. Isso, para mim, com certeza, foi um dos meus desafios. E foi quando eu percebi que eu ainda dentro de mim não tinha voltado. Porque quando eu chegava com posturas diferentes e me sentia um não pertencente e um diferentão, é porque eu ainda julgava algo neles, e não eles em mim. E a partir do momento que eu tomei consciência disso e fui resolvendo questões que envolviam esse ir para eles, de corpo e alma, eu fui percebendo quando começou a ficar mais leve. E eu fui percebendo que até os problemas que eu julgava ser problema do meu sistema me fortalecia. Porque é como eu te disse, é muito o que a gente faz com aquilo, como a gente faz com aquilo. E isso é intrigante, porque te gera algo que é meio que te impulsiona a não ficar, sabe? Sim. É a postura que eu tenho diante disso. É a postura interna que eu tenho diante disso, né? E a gente tem treinado tanto isso, olhar para essa postura, que quando você chega e você percebe que você faz um pouquinho diferente, mas você consegue fazer um pouquinho diferente com respeito, tudo fica mais leve. Humildade. E aí, o que eu percebi, assim, que eu não consigo escrever e nem falar onde isso está no meu corpo, mas eu sentia uma sensação de obrigação de fazer dar certo. É como se aquela venda que estava nos meus olhos, que não deixava eu ir, por exemplo, na minha casa em Minas Gerais, e que fez eu passar desde os 13 anos longe, é como se voltar lá e apresentar esse Rafael que não é novo, que é o de verdade, e que humildemente ele voltou, e agora eu voltei para tomar e pedir
para pertencer e ser um deles, é como se eu pudesse ser aceito. E quando a gente tem essa sensação de aceitação, independente daquilo que a gente faz com a nossa vida, no nosso sistema, a gente pertence. Isso te completa. E isso me completou. E quando eu me senti completo, é como se tudo, absolutamente tudo, coubesse. Como se pela primeira vez eu tivesse realmente entrado debaixo de uma cachoeira e entrado sem saber o que era água limpa e o que era suja. E deixei cair aquilo tudo dentro de mim. E é engraçado que aí parece que tem uma validade para você ficar ali, porque aí é como se você sentisse uma obrigação de fazer aquilo dar certo. Aquilo te fortalece tanto, que eu já te falei isso algumas vezes, parece que hoje a minha energia não acaba. E dá pra ver isso. É uma coisa que eu sou motivado a fazer dar certo. Não que eu não tenha tido fracassos, eu tenho vários. Sim. E aprendo com vários. Não é isso que te impede. Mas não me impede de ir. Isso eu aprendo muito com você. De fazer, sabe? De se expor. Porque quando a gente se expõe diante do nosso sistema. Hoje, por exemplo, quando você foi gravar ali a frase, você estava falando para os seus pais? É por isso que você não conseguiu. Hoje eu não estou falando para o Leonardo. Eu não estou falando para quem está me assistindo, eu estou falando para os meus. Eu me declaro para os meus. Então a próxima chamada que você for gravar, você vai chamar quem para ver o seu podcast? Meus pais. Humilde. Eu tenho certeza que você vai gravar muito melhor. Então, se eu pudesse falar algo, além de voltar, é voltar e tomar tudo. Correndo o risco de algumas vezes não se sentir pertencente. Até ter que fazer de novo essa volta, 1, 2, 10. Isso que eu ia perguntar. Até sentir mais leve. Até ficar mais leve. Até você ter certeza que tudo cabe. Acho que assim fica bom. Que assim, sabe, você não exclui nada? Sim. Nada. Hoje eu não tiro nada. E olha que curioso. Em 2024 é o primeiro Natal que a minha família toda vai vir para Balneário de Camboriú me visitar. E a gente fechou essa semana. E eu acho que foi por isso que eu fiquei tão emocionado essa semana. Bom, Léo, e se a gente parar e fazer, né, uma retrospectiva de tudo que a gente fez, como é que é chegar em casa, por exemplo, e ser você? Você está sendo autêntico? Sim. Se você consegue ser na sua casa, na sua família de origem, quem é você, você consegue ser isso em qualquer lugar e diante de qualquer pessoa. Então, quando eu falo que esse episódio de hoje talvez seja o mais essencial para as pessoas, é que nesse caminho de volta para casa é onde surgem todas as dores, é onde aparecem todos os conflitos para você resolver, mas para você conseguir ser quem você é. E a partir daí conseguir se posicionar diante deles. Sem um medo se você vai pertencer ou não. Porque é como se fosse um acordo de alma. Mesmo que a boca de algum deles esteja falando que não é legal o que eu faço, a minha alma está tão conectada com o meu propósito, que é levar essa história, esse sistema adiante, que dá certo. Então você percebe que aí a gente começa a acessar o verdadeiro propósito de vida. Com tudo completo, a gente se sente pertencente e pode... Na verdade, não é um senso de pertencimento, é um negócio de saber o seu lugar. No teu sistema. No seu sistema. Você tem o seu lugar e toda a alma tem o desejo de pertencer. Tem o desejo de pertencer. E a partir daí que a gente tem esse desejo de pertencer e a gente se sente pertencente, a gente se fortalece. Mas aí eu pertenço, mas eu não sei o meu lugar. Eu me comporto como se fosse o marido da minha mãe e o meu pai. Eu não estou no meu lugar. Uhum. Eu vou ter problema. Isso acontece várias vezes, né? Eu sou o irmão mais novo, mas me comporto como o irmão mais velho. Não estou no meu lugar. Vou ter problema. Eu não respeito um irmão do meu pai que é meu tio porque ele é alcoólatra ou tem algum vício. Eu vou ter problema. Porque tudo
só porque aconteceu desse jeito a vida chegou até mim. E aquilo que você adora quando eu falo, a vida foi preservada. E porque eu estou vivo, eu tenho a chance de fazer um pouquinho diferente. Então eu preciso respeitar aquilo que eles conseguiram acessar. Quando eu respeito isso, eu tenho a oportunidade, me esvazio das coisas que me atrapalham e posso abrir um novo cardápio. Que aí, por exemplo, seus filhos, os meus filhos, têm a chance de observar e de acessar outras coisas, porque eu abri espaço. Porque hoje nós temos recursos para poder olhar para tudo e todos, para todos os elos rompidos, para todas as realidades invisíveis e poder ser autêntico. E olha, quando a gente fala, você me vê eu falando, eu tenho certeza que tu percebe a minha confiança. Sim. Mas a confiança só vem quando a gente acessa a nossa história, toma a nossa história, assume o nosso lugar de protagonismo, de protagonista da vida, sai do nosso papel de vítima do nosso sistema e corre riscos. Porque aí a gente não julga os fracassos que aconteceu. Sim. Então a gente só vai. Eu confesso que eu não... Eu estava escrevendo uma fala e depois de tudo que você me falou, eu confesso que eu tive medo, ainda tenho um pouco de medo de fazer esse caminho de volta. Olha que interessante. Pois eu... Como você consegue ser... Não. Por que você consegue ser humilde diante de mim e ainda não consegue ser humilde diante dos teus? Porque você vê os meus pais em mim. Eu vejo os seus em você. Então, existe um respeito. E aí você consegue... Por que tu ainda acha que eles te julgam? E aí te dá medo? Sim. E eu sinto, e você conhece bem isso, né? Você sempre fala que vou te deixar de calça curta e agora eu vou. Pressa. Você está com medo de não dar tempo? E por isso que eu me conectei com a história dessa última cliente, te contei quando a gente começou o episódio. Você estava com pressa. E quando a gente está com pressa, a gente nem repete, que a gente quer terminar logo. Mas aqui no Viva por Inteiro você não vai terminar logo. Nem que eu fique até meia-noite aqui. Você vai fazer 1, 2, 3, 10. Sim. Até que você diminua o seu julgamento e você possa ser você. Esse é o segredo do sucesso. Esse é o segredo da confiança. Esse é o segredo para dar o primeiro passo de volta para casa. Você estava com medo de errar. Se a gente tem medo de errar é porque algum deles errou e a gente julgou. E aí você fica refém dessa crítica. Sim. E aí a gente não pode ser visto diante dessas pessoas. Hoje, o podcast tem um convidado. É sinal que ele vai para mais. Ele vai alcançar mais pessoas. Então, além do seu sistema, além do meu, mais pessoas serão alcançadas. Sabe por quê, Léo? Porque você teve coragem. Então, isso não é verdade. Você não tem coragem de voltar. Só está acontecendo porque você teve coragem. E isso é homenagear seus pais. É isso que eu sinto. E é Quando sobre você isso. falou, eu sempre... Até quando eu estava escrevendo, eu fiz para homenagear eles. Tem uma coisa que eu aprendi. Gerou uma ansiedade. Tem uma coisa que eu aprendi, que quando a gente volta para casa desse jeito, a gente volta para devolver o filho dos nossos pais. E para aprender a pedir para ir embora. E não fugir, como um dia você foi. Uhum. Então, muitas das vezes a gente só precisa pedir para ir embora, que agora você cresceu. E que depois que a gente consegue acessar isso que você acabou de acessar, a gente pede humilde para ir embora. E pede que eles olhem com bons olhos para o que a gente está construindo.
E que hoje o Viva por Inteiro não é mais por eles, é por você. Mas só porque a mamãe teve coragem de manter a sua vida. Hoje você pode viver por inteiro. E eu também. Muito obrigado. É sempre assim, eu não posso tomar café contigo, agora na hora de gravar você vai me dar trabalho. Você que tocou no assunto. Muito importante, Léo, que o que impacta a vida das pessoas, e é o que a nossa geração talvez seja a última geração a acessar, é isso. Está muito próximo de uma revolução de informação, onde as coisas vão se tornar ainda mais rápido e mais próximo e mais real para as novas gerações. Mas sabe o que nos faz potente? É o que a gente viveu. Tem muito conteúdo em livro, tem muito conteúdo na internet, mas o que deixa a gente potente é as nossas histórias, é os lugares que a gente visitou internamente. Então você precisa fazer disso hoje uma força. Esse passo que você deu hoje de novo, você foi de novo na tua casa, hoje no episódio, pedir para ir embora, sem precisar fugir, sem precisar chamar a atenção. E olha que rico que é isso. Sim. Você acha que a inteligência artificial vai passar por isso? Não, tem como. Então a gente ainda tem muita chance. Sim. Por isso que eu acredito no nosso projeto e vamos continuar. Vamos embora. O passado ficou para trás. E hoje, esse passado só pode descansar se ele já tiver cumprido seu papel em você. Enquanto ele não cumprir esse papel 100%, você não vai ser livre do julgamento. E muitas vezes vai ficar inquieto. Só que quando surgir um sintoma, ou uma inquietude, ou uma ansiedade, olha para trás dessa ansiedade. No primeiro momento vai ser desconfortável. Mas a gente que fala tanto em desconforto, em sair da zona de conforto, é tão na moda isso, suporte o desconforto. Porque não é bonitinho voltar para casa. Não é fácil fazer o caminho de volta para casa. E se a gente falasse aqui hoje que é fácil, a gente estaria mentindo. Então, na hora que começar esse percurso, cada passo que precisar parar, vai ter vontade de sair correndo e voltar para onde estava lá bem tranquilo. Mas num lugar tranquilo onde você não evolui. Sim. Faça, suporte o processo. Porque a partir daí que esse sintoma te mostrar a mensagem que ele está te trazendo, a queixa, a postura interna que não está legal, ele vai poder ir embora. Você não está menos ansioso agora? Sim. Então hoje você entendeu, na prática, o que é voltar para casa. Voltar para casa é justamente isso, estar num desconforto e suportar o desconforto até que surge a informação. Você vive perguntando para mim nos treinamentos e nos workshops que eu faço aqui em Balneário de Camboriú, como que eu percebo o que está acontecendo? Você viu como eu percebi hoje? Eu não precisei nem de âncoras e nem de representação. Sim. É porque a gente fica tão no vazio que a gente começa a perceber. Mas quando é com a gente vai ter que passar por a dor para dar um outro significado. Hoje, com as lentes sistêmicas que eu e você tem, a gente consegue. Então hoje, eu acho que a grande dica para o caminho de volta para casa é que não vai ser um caminho bonitinho, porque é o caminho que você fez. E que todas as vezes que por algum motivo você passar por uma dificuldade nesse caminho, se você não conseguir sozinho, peça ajuda. Assista os outros episódios. Talvez você vai se conectar com algo e vai fazer mais sentido. E a partir daí, Leonardo, a gente consegue seguir até o objetivo final, que é ir tomar, pedir a permissão para fazer um pouquinho diferente, mas para ser potente. Tomar por completo. Eu te desejo que você seja cada dia mais potente e mais corajoso. Obrigado. E que depois de hoje você seja ainda mais confiante.
e que você grave essa próxima chamada bem confiante. Não, eu gravo. Obrigado. Pode deixar. Eu que agradeço pelo presente.